Fala galera, vamos revisar aqui geometria analítica, mais especificamente a parte de sistemas lineares. Seja P formado por x e y, o ponto do plano cartesiano que representa a solução do sistema linear aqui abaixo. Uma revisão com vocês sobre sistemas lineares. Então é o seguinte, todo e qualquer sistema linear, ele surge da multiplicação de matrizes. Então eu vou ter a multiplicação de uma matriz que eu vou chamar aqui de Azão, que vai multiplicar uma matriz que eu vou chamar aqui de x, que vai ser equivalente a quem? A um resultado. A multiplicação dessas duas primeiras matrizes, a matriz Azão, que ela vai ser formada pelos coeficientes do sistema linear. Professor, o que são esses coeficientes? São aqueles números que vão estar multiplicando as variáveis, certo? Observe que eu tenho duas variáveis nessas duas equações, x e y. Beleza. X e y, eu vou formar uma matriz, uma matriz coluna com as variáveis que eu tenho nessas duas equações. Então, nesse caso, x e y. Ok. E essa matriz que eu chamei aqui de Czão, ela vai ser formada por números também. Então, eu chamei aqui de C1, C2, mas vão representar números. Então, observe que ela é uma matriz formada pelos termos independentes. Ok. O que é que eu preciso que vocês saibam para a gente caracterizar aqui quando é que um sistema vai ser SPD, quando é que ele vai ser SPI e quando é que ele vai ser SI? É bem simples. Então, primeiro você vai fazer o seguinte, você vai calcular o determinante da matriz Azão. Então, lembre, o determinante da matriz Azão vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, você vai multiplicar A1 vezes B2 menos, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. A2 vezes A1. Ok. O resultado desse determinante de Azão, ele vai me mostrar se o sistema ele vai ser possível determinado, se o sistema ele é possível indeterminado ou se o sistema é impossível. Então, o que é que eu preciso lembrar aqui? É o seguinte, para o sistema ser possível, o determinante de A, determinante para que o sistema seja possível e determinado, o determinante de A ele tem que ser igual a zero, beleza? Professor, se o sistema tiver o determinante igual a zero, ele vai ter duas possibilidades. Ou o sistema ele vai ter uma única solução, ele vai ser chamado de sistema possível e determinado, uma única solução, ou o sistema ele vai ser SI, ele não tem nenhuma solução. Então, quando o determinante de Azão for igual a zero, nós temos essas duas possibilidades, certo? Se esse determinante de A ele for diferente de zero, então eu já posso dizer que o sistema ele vai ser indeterminado, ele tem infinitas soluções. Mas tem um outro lance. Por quê? Além do determinante sendo igual a zero, eu posso ter duas possíveis soluções. Ou o sistema vai ter uma única solução, ou o sistema não terá solução, que é o sistema impossível. E para isso, eu teria que usar a regra de Cramer para a gente achar o determinante de uma outra variável, quer dizer, encontrar a variável em si. Pelo método de Cramer, para você encontrar, por exemplo, a variável de x, você vai pegar o determinante de x, que eu vou mostrar como é que calcula daqui a pouco, e você vai dividir pelo determinante de Azão, certo? O determinante de Azão é esse que a gente já encontrou aqui do coeficiente, do determinante dos coeficientes da matriz A. Ok. Professor, como é que calcula o determinante de x ou de y, de z? É bem fácil. Então, eu vou colocar aqui nesse cantinho para vocês entenderem. Você vai calcular o determinante de x usando quem? Usando o termo independente, quer dizer, os termos independentes, substituindo aquela variável que você vai encontrar. Então, observe aqui nesse sistema linear. Na primeira coluna, eu tenho os coeficientes que multiplicam a primeira variável, certo? Aqui na primeira coluna, A1 está multiplicando x, A2 está multiplicando x. Então, se eu quiser calcular o determinante de x, eu substituo os termos independentes nessa primeira coluna, em Azão, certo? Então, eu tiver A1 e A2, eu vou substituir por C1, C2. E aí eu conservo os coeficientes de Azão, no caso aqui B1
e B2. E calculo o determinante aqui, como a gente fez no determinante de razão, certo? C1 eu vou multiplicar por B2, menos C2 eu vou multiplicar por B1. Então, quem não tem essa ideia de regra de Creme, depois vocês pesquisem aí no YouTube como se calcula o determinante usando regra de Creme. Mas vocês precisam saber só isso, certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, ó, se esse valor de x, né, o determinante de x, ele for igual a zero, certo? Se você fizer essa substituição dos termos independentes na primeira coluna de razão e calcular o determinante, e esse determinante de x, ele for diferente de zero, você já pode dizer que esse sistema ele é possível e determinado. Ele vai ter uma única solução. Professor, se esse valor de x for igual a zero, você já pode dizer que o sistema ele é impossível. Ele não terá solução. E o que é esse sistema possível, determinado, possível e indeterminado e SI, o sistema impossível? É bem simples. Você precisa ter em mente o seguinte, ó. Cada equação de um sistema linear, ele representa uma reta. Então, por isso que eu chamei aqui, ó, L1 e L2. Então, são duas equações, então eu vou ter duas retas. Se essas retas se cruzarem em um único ponto, nós temos que o sistema vai ter uma única solução. Quer dizer, eles vão se cruzar em um único ponto. Então, por isso que ele vai ter uma única solução. Então, isso é o tipo de sistema possível e determinado. Beleza. Se o sistema for possível e indeterminado, isso quer dizer, professor, que ele vai ter infinitas soluções. Exatamente, ó. Eu tenho infinitos pontos entre as duas retas. Observe que a reta L1 e a reta L2 tá uma sobre a outra. Então, isso quer dizer que eu vou ter infinitos pontos. Beleza? E se esse determinante de A for igual a zero e o determinante de X for também igual a zero, isso quer dizer que as retas são paralelas. As retas não vão se cruzar. Então, observe que L1 e L2, ó, elas estão paralelas. Então, elas não vão ter nenhum ponto de encontro, certo? Então, essa ideia aqui dessa revisão é para vocês entenderem graficamente e algebricamente quando é que eu consigo caracterizar se um sistema ele vai ser possível e determinado, quer dizer, vai existir uma única solução. Então, observe como é fácil. Você calcula o determinante de razão. Se esse determinante de razão for igual a zero, beleza. Ele tem todas as características de ser um sistema com uma única solução. Mas para que eu tenha certeza, eu vou ter que calcular o determinante de uma variável, seja de x, de y, de z. Se eu chegar nessa situação, então o sistema ele é possível e determinado. Ele tem uma única solução. E aí eu vou mostrar para vocês como calcular essa solução daqui a pouco na questão, certo? Aquela questão que eu mostrei inicialmente. Vamos lá. Professor, se o determinante de A, de razão, né, for diferente de zero, então você já pode dizer, ó, que o sistema vai ter infinitas soluções. Então eu não precisaria calcular aqui o determinante das variáveis, beleza? E se esse determinante de razão for igual a zero, aí você vai ter que calcular o determinante de uma variável, seja x, y ou z, e se esse determinante for igual a zero, você já consegue dizer que o sistema ele é impossível, não vai ter nenhuma solução comum às equações. Então isso é um resumo do que você precisa saber sobre sistemas lineares. Então gravou aí essas três ideias para a parte prática. Professor, o que é a parte prática? Então vamos lá. Que esse ponto P nada mais é do que um ponto que pertence ao plano cartesiano que representa a solução desse sistema. Então, esse sistema ele é um sistema possível e determinado. Então, por exemplo, o plano cartesiano ele é formado por 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lembrando que a gente escreve ele no sentido anti-horário. E aí, se os elementos tiverem... se o ponto estiver no primeiro quadrante, ó, o x ele vai ser positivo e o y também vai ser positivo, certo? Se o ponto estiver no segundo quadrante, o x ele é negativo, é menor do que zero, e o y maior do que zero. Beleza. Professor, se o ponto estiver no terceiro quadrante, tanto o x vai ser menor do que zero, quanto o y vai ser menor do que zero. Quer dizer, os dois coeficientes do par ordenado vai ser negativo. E no quarto quadrante, a primeira coordenada vai ser positiva e a segunda, que no caso o y, passa a ser negativa. Então, eu preciso lembrar do plano cartesiano essa ideia.
Sim, preciso lembrar uma outra situação. Professor, se o ponto estiver em cima do eixo de y, o valor de x é zero e o valor de y ele pode ser positivo ou negativo, dependendo de onde esteja esse ponto, certo? Acima do eixo de x ou abaixo do eixo de x. Então, esse y ele pode ser positivo ou negativo. Da mesma forma, se o ponto estiver em cima do eixo de x. Então, nesse caso, o x ele vai ser um valor numérico positivo ou negativo e o y será zero. Pronto, então vocês precisariam lembrar dessa ideia de plano cartesiano. O restante é saber resolver o sistema, que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, a forma de resolver o sistema tem várias formas. Usando regra de Cramer, usando sistemas, usando a parte de substituição de variável, né? Você isola uma variável e aplica dentro da outra, né? Na segunda equação, ou usando o método aditivo, que é o método que eu vou fazer aqui com vocês. Então, qual é a ideia do método aditivo? É o seguinte, ó. Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2 e a segunda eu vou multiplicar por 9. Professor, por que você vai multiplicar por 9? Porque eu quero eliminar essa variável de y, certo? Então, se liga aqui, ó. A primeira equação, multiplicando ela por 2, ela vai ficar assim, ó. 5x multiplicado por menos 2, isso aqui vai ficar menos 10x. 9 multiplicado por menos 2, aqui vai ficar menos 18y. E 45 multiplicado por menos 2, isso aqui vai resultar em menos 90. Beleza, agora vamos multiplicar a segunda por 9. Então, 7 eu vou multiplicar por 9. Então, aqui vai ficar 63x. 9 eu vou multiplicar por 2y. Então, vai ficar mais 18y. E 14 eu vou multiplicar por 9. Então, vai ficar menos 14, né? Vai ficar menos 126. Pronto. O que eu quero que vocês visualizem aqui? É o seguinte, ó. O método aditivo é você multiplicar uma equação por um determinado coeficiente, onde você deixe pelo menos um coeficiente com o mesmo termo e com sinais invertidos. Então, observe que o 18 está positivo na segunda equação, mas na primeira ele está negativo. Então, agora a gente vai usar o método aditivo. Professor, o que é o método aditivo? É somar as duas equações. Então, quem tem x, eu somo com quem tem x. Então, 63x eu vou subtrair de 10. Então, aqui vai ficar 53x. 18 eu vou somar com menos 18. Então, isso aqui dá 0. E 126 e menos 90 eu vou somar os dois. Então, eu vou somar e conservar o sinal. Então, vai ficar 216. Pronto. Daqui a gente já consegue visualizar o valor de x. Então, x vai ser menos 216 dividido por 53. Então, x vai passar a ser quanto? Aqui dá um número aproximado, né? 4,7. Eu vou pegar um valor aproximado só para vocês visualizarem aqui. Menos 4, certo? Vai dar 4,07. Só para vocês visualizarem a minha linha de raciocínio. É o seguinte, ó. Como o valor de x deu negativo, a gente já tem uma ideia de qual quadrante vai estar esse ponto. Por quê, professor? Porque se liga aqui, ó. O valor de x ele é menor do que zero. É um número negativo. Então, ele não pode estar no primeiro quadrante. Então, eu já elimino. Por quê? Porque no primeiro quadrante o x deve ser maior do que zero. Beleza? E não pode estar no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, ó, eu também já elimino aqui a letra D. E não pode estar em cima do eixo de y. Por quê? Porque em cima do eixo de y, o x seria zero. E o meu x foi um valor aproximado de menos 4. Certo? Então, não pode ser nenhuma dessas três alternativas. Então, só poderia ser no segundo quadrante ou no terceiro. Então, para isso, a gente vai calcular o valor de y. Como eu peguei aqui esse valor aproximado, ó, eu não quero saber o resultado exato. Então, eu vou pegar um valor aproximado aí. Então, como é que eu calculo esse valor de y? Você poderia pegar esse menos 4, aproximado, claro, né? Para a gente facilitar aqui a multiplicação. E vai aplicar em qualquer uma das equações, ou na primeira ou na segunda. Então, vamos aplicar aqui nessa primeira. Então, onde tem x, eu vou substituir por 4 e vou isolar y, certo? Então, eu vou trazer ele aqui para dentro. Ó. Então, vai ficar 4 vezes menos 5. Então, aqui vai ficar menos 20 mais 9y igual a 45.
E esse determinado 20 eu passo para o segundo membro, então ele vai positivo. Então 9y é igual a quanto? 45 mais 20. Então y vai ser igual a quanto? 65 dividido por 9. Então lembre, ó, que daqui eu já tenho uma ideia, ó, se o valor é positivo ou é negativo. Eu não precisava nem fazer essa divisão, certo? Então se liga aqui, o valor de y ele é maior do que zero, é um número positivo. Ó. Professor, então se eu tenho que x é menor do que zero e y vai ser maior do que zero, qual é o quadrante que ele vai estar localizado? No segundo quadrante. Então, o que a questão estava querendo que vocês visualizassem era justamente isso. Ó. Era em qual quadrante estava localizado esse ponto P, que era a solução do sistema que foi dado. Então, galera, qual era a ideia aqui? Letra B de Botafogo. Então, eu espero que tenha ficado clara essa revisão. Tamo junto, valeu, fui!